Então, eu vou fazer um pouco diferente hoje aqui. Normalmente eu pego um texto e vou expondo ele verso a verso até vencê-lo. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou navegar por alguns textos, especialmente o texto de Mateus, do Evangelho de Mateus. Então, como eu bem falei, eu vou fazer uma introdução aqui para a gente entrar na mesma página aqui, para a gente ter o mesmo nível de conhecimento, para a gente ver o que Deus quer mostrar para nós. Eu falei que existe o Evangelho da salvação e o Evangelho do reino. E eu entendo que o Evangelho da salvação é o que fala sobre a graça de Deus, o favor imerecido, que eu já falei aqui, que eu digo que um professor meu falava assim, dizia assim, que graça é você dar tudo em troca de nada por alguém que nada merece. Então, quando eu vi essa definição de graça, eu digo, pronto, me encaixo perfeitamente nela. E cada dia mais e mais que eu vou andando ao lado de Jesus, eu compreendo mais e mais que Ele me deu tudo em troca de nada por mim que eu nada mereço. Então, essa é a definição da graça. Mas existe também, que eu chamei de Evangelho do Reino, que está ligado a galardão, a recompensa. Vocês entendem que a salvação é de graça e não há mérito nenhum nela? Amém? Agora, vocês entendem também que na Bíblia é muito claro que a gente fala sobre recompensa dada. E se é recompensa, nós devemos fazer algo para nós recebermos. Vocês também entendem isso? Então, a gente está mesmo no nível de entendimento. E é exatamente sobre isso, mas eu não gostaria de falar da graça, muito embora eu vou falar um pouquinho dela só para fazer um paralelo. Mas eu gostaria de falar o que nós devemos fazer para receber as recompensas de Deus, porque salvo todos nós já fomos. Agora eu quero receber as recompensas de Deus, eu quero reinar com Ele. Amém? Fazer um resumo aqui, eu falei também que existe na Bíblia fala sobre o reino de Deus, e tem textos que falam sobre o reino dos céus. E eu falei que o reino de Deus, a teologia fala que é o governo de Deus, porque reino está ligado a governo. Então, o reino de Deus, o governo de Deus é de eternidade a eternidade. Antes da terra, antes de eu e você existir, Ele já era Deus e Ele já reinava e continua reinando. Amém? Tem até um Salmo 90, verso 2, diz assim, ó: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és... Me ajudem, eu vou voltar de novo. Foi um treino, vamos voltar de novo. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és... Deus. Glória a Deus. Então, o reino de Deus é isso, de eternidade a eternidade. Ele governa antes de nós existirmos, governa hoje e governará para sempre. Só que a Bíblia também fala sobre o reino dos céus. E é o que a gente vai falar aqui, que o reino dos céus é um período que eu falei lá, que é desde a vinda de Jesus à terra, que ele iniciou a plantação da igreja, está sendo hoje e findará com a volta dele. Então, o reino dos céus é um período dentro do reino de Deus. E guarda essa mensagem e essa definição para vocês. Reino é governo. Quando vocês associarem a palavra reino a governo, vai ser mais fácil de vocês entenderem isso aqui. Tem um texto lá em Mateus capítulo 4, verso 12 a verso 17, que é quando Jesus inicia o ministério dele. Eu vou até falar um pouquinho só de João Batista, só para vocês terem entendimento desse texto aqui. Outra oportunidade eu vou até falar sobre ele. E vocês vão entender porque eu vou falar sobre ele. O texto diz assim, Mateus, capítulo 4, verso 12 e 17. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aí finaliza o verso 17 dizendo assim, que é o que eu quero trazer para vocês. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos,
próximo o reino dos céus. Aqui o texto inicia que quando João Batista foi preso e depois que ele foi morto, que Jesus iniciou o ministério dele. Toda vez que eu vejo um texto, isso é um texto da gente chegar e perguntar por que Jesus só iniciou o ministério dele terreno aqui na terra, até uma redundância, mas por que Jesus iniciou o ministério dele só depois da prisão e morte de João Batista? É o que a gente tem que se perguntar. O que é que acontecia? Existia uma profecia lá atrás que dizia que João Batista iria batizar para encontrar o Messias. A gente sabe que Jesus se apresentou a João Batista, houve aquela manifestação dos céus sobre a vida de Jesus e o próprio João declarou que ele era o Messias, que ele era o Cordeiro que veio remir o pecado do mundo. Só que o propósito de João para batizar era esse, descobrir o Messias, revelar o Messias aos homens. Mas perceba uma coisa, se o propósito dele era revelar o Messias aos homens por meio do batismo, se ele achou o Messias, o que ele era para ter feito, irmãos? Me ajude a pregar? Ele era para ter cessado, eu não vou falar o ministério dele, mas o propósito de Deus para a vida de João Batista, naquele momento, cessou. Mas o que é que aconteceu? Alguns discípulos de João seguiram a Jesus, a gente sabe. Mas o João não, o João também era para seguir a Jesus. Eu ouso dizer que João Batista era para ser um dos 12 de Jesus. Mas por desobediência dele, ele foi preso, morto e degolado. E só depois da morte de João, que o texto fala aqui no verso 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que eu quero dizer aqui não é nem muito relacionado ao tema que eu quero dizer, mas Deus tem propósito para a nossa vida, mas existe também um início e um fim, e a gente tem que ter esse feeling, essa sensibilidade em saber disso, amém? Então Jesus, quando ele iniciou, e aqui é a primeira pregação, o primeiro ensino, o primeiro voz, o primeiro momento que Jesus inicia o ministério dele terreno, ele diz, arrependei-vos, e essa palavra aqui no grego é metanoia, é mudança de mente, é você mudar a sua forma de pensar de dentro para fora, e ele não diz, e eu vou pregar o evangelho da salvação, e eu vou pregar a salvação, e a gente vai entender porque quase nunca Jesus pregava sobre salvação. É um pouquinho difícil de vocês escutarem isso, porque eu sinto que não é pregado dessa forma, mas vocês vão me entender, porque poucas vezes Jesus falava sobre salvação. Jesus falava mais sobre o reino, sobre recompensas. E ele diz, próximo é o reino dos céus. E a partir desse verso 17 do capítulo 4 de Mateus, verdadeiramente inicia-se o ministério terreno de Jesus. Eu gosto até de dizer que o ministério de Jesus era um ministério de ensino, porque só com a educação há mudança rápida de vida. Amém? Eu falei também que o reino dos céus existem 3 aspectos. Não sei se a igreja se lembra. Se lembra quais são os 3 aspectos do reino dos céus? Alguém se lembra? Aparência, realidade e manifestação. Eu vou definir aqui novamente. Qual é a aparência do reino dos céus? As parábolas. Porque se você olhar as parábolas, especialmente a de Mateus, a do capítulo 17, todas as vezes Jesus vai iniciar contando a parábola assim. O reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus, ou seja, é aparente a... Então, as parábolas do reino dos céus é a aparência, a semelhança do reino, mas uma semelhança externa, mas não interna. O terceiro aspecto do reino dos céus é a realidade. A gente sabe que o mundo aí fora não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus, não é verdade? E perceba que eu disse algo, associa a palavra reino a governo. Mas muito embora o mundo aí fora não queira saber de ser governado por Jesus, mas esse governo já é realidade na minha e na sua vida, na vida da nossa igreja, na vida de nós como igrejas, na verdade. Então, a realidade do reino dos céus, a realidade do governo dos céus, é você, é a igreja de Cristo que já se deixa governar por esse rei, hoje e agora. Então, a realidade do reino dos céus é a igreja de Deus. Gálatas capítulo 2, verso 20, um verso muito conhecido. Ele fala exatamente isso, ele diz assim, ó, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em
Então, essa é a realidade do reino hoje. O governo de Deus na minha vida e na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que sua vida financeira, matrimonial, seus filhos, todos os seus planos e projetos estão governados por Deus. Porque você também é governado por esse Rei poderoso que se chama Jesus Cristo. Amém? Então, a aparência são as parábolas. O terceiro aspecto é a realidade, que é o governo já é real sobre nossas vidas. E há um terceiro aspecto do reino dos céus, que é a manifestação. O reino dos céus, irmãos, é a nossa herança, sabe por quê? Eu falei que o reino dos céus inicia-se com a vinda de Cristo aqui na terra e findará com a volta dele. E deixa eu te dizer, quando Jesus voltar, ele vai implantar o que a Bíblia fala do milênio. Jesus governará por 1000 anos essa terra aqui. Tem um texto que fala assim, que ele vem e governará. E ele diz que nós, que já somos governados por ele, salvo em Cristo Jesus, também governaremos com ele. Por isso que a Bíblia fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Nós também iremos governar com ele. E eu vou falar sobre esse ponto aqui um pouquinho mais à frente e eu vou esmiuçar de forma melhor. Mas eu só trouxe esse momento aqui para vocês entenderem. O reino de Deus são 3 aspectos: realidade, aparência e manifestação. Só que, por mais que o sangue de Cristo alcançou a nós, existem pessoas que vivem uma vida, eu vou dizer, coxa, manca, sem exercer o governo que já é dado a nós aqui na terra. Tem um texto, eu gosto muito, que diz lá em Gálatas capítulo 4, verso 1, que diz assim, o tempo em que o herdeiro é menino, ele é assemelhado a um escravo. Eu já falei aqui, inclusive domingo passado, que o escravo não tem direito a nada. E um herdeiro, sendo menor, imaturo, ele se assemelha ao escravo também, porque ele não tem direito a nada. Mas deixa eu te dizer algo. João 10:10 vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o meu Deus, o seu Deus, veio para lhe dar vida e vida em abundância. É isso que ele quer para nossas vidas, que nós tivemos plenitude. Quando a gente fala em abundância de vida, a gente associa a vida, a abastança material. É também, mas é abundância nos relacionamentos, abundância nos casamentos, abundância no seu ministério. Deus quer despejar isso sobre sua vida. Nós somos co-herdeiro dele. Imagine, se Cristo é filho de Deus, Deus é dono de tudo e nós somos co-herdeiros de Cristo, o que é que falta para nós? Apenas tomarmos posse disso. Então, tem pessoas, eu falei aqui também domingo passado, que desenvolvem muito rápido no ministério. Tem pessoas que estão há 10, 15, 20 anos e não há desenvolvimento. Por quê? Aquele que tinha pouco tempo amadureceu e tomou posse da herança que já é dele. Talvez você não esteja vivendo a abundância de Deus. Certamente é porque você ainda não tomou maturidade suficiente para Deus derramar o que ele já tem para a sua vida. Essas manhãs aqui, Deus colocou no meu coração de trazer uma palavra de ensino, de amadurecimento. Trazer, de fato, uma feijoada, que a gente gosta aqui do Nordeste, um cuscuz, como o pastor fala. Uma comida com substância para a gente crescer, desenvolver, amadurecer e já receber hoje, aqui e agora, as heranças e as recompensas de Cristo Jesus, que nós somos co-herdeiros com Ele. Essa herança que vem do Pai. Amém? Tem algo que eu vou falar agora, mas eu gostaria de finalizar até também com esse versículo. E eu também... Tem um texto em Ezequiel, capítulo 47, verso 8, vai dizer assim. Eu vou ler agora, mas eu vou falar mais dele no final. Eu vou soltar esse vídeo para vocês alcançarem, que Jesus está voltando, irmão. Diz assim, Ezequiel 47, verso 8. Então me disse... Estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. A gente sabe que o Mar Morto é um mar verdadeiramente morto. Lá a quantidade de sal é tão grande que não há vida. Mas deixa eu te dizer, o Mar Morto ele está se encolhendo. Está acontecendo Bolaine, está vindo águas puras, saudáveis, por baixo da terra, que está se formando piscinas naturais. E ao redor do Mar Morto tem hoje mais de 15 mil piscinas naturais dessas, que já há peixes dentro dela.
Deixa eu te dizer, é a profecia do profeta Ezequiel já se realizando. A vinda de nós somos a geração que iremos ver a vinda de Cristo. Nós iremos ver a implantação do milênio e nós iremos reinar com esse Deus. Amém? E é por isso que Deus colocou no meu coração de falar sobre isso. Esse milênio que está por vir, esse reino terreno, o segundo reino terreno de Cristo na terra. E nós, como herança, como recompensa, os crentes maduros também irão reinar com Ele. Amém? Tem um texto lá em Mateus capítulo 4, verso 23, que vai dizer assim, ó. Percorria Jesus toda a Galiléia. E agora acabou a introdução, a gente vai entrar mais no que eu quero. Mateus capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Se vocês perceberem, eu vou fazer uma pergunta. Mas o que é esse evangelho do reino? Esse evangelho que eu bem falei. Eu gostei, eu já quis defini-lo e distinguir do Evangelho da Salvação exatamente por conta disso. Tem um dizer que essa semana eu escutei, que até serve muito para a minha vida, que quando a gente trabalha, irmãos, agora tirando a parte espiritual, mas quando a gente trabalha na vida como nossa, na vida secular, quando a gente não sabe o salário que a gente vai receber, a gente trabalha motivado? Não trabalha motivado. Mas se você trabalhasse para um empregador e você soubesse que o seu esforço, tudo que você vai fazer, o trabalho que você vai executar, a herança é grande, é algo assim que você não tem proporção e você fosse ficar bilionário. Será que você não trabalharia mais feliz se ao término do mês você recebesse milhões e milhões e milhões na sua conta? Assim também somos nós. Nós trabalhamos para um Deus, para um Pai, para um empresário que é dono de tudo, irmão. E tudo que nós fazemos aqui na terra está contando lá. E o salário está colocando na nossa conta. O problema nosso é que nós, Gálatas 1, lá em Gálatas que o apóstolo Paulo fala, nós somos, e eu estou falando nós, eu não estou dizendo que você é, mas eu estou falando de uma forma genérica. Nós somos ainda cristãos imaturos e nós não temos capacidade de receber a herança que é nossa. E também nós não sabemos a herança do que nos aguarda. Se Esaú soubesse a riqueza que ele tinha em mão, será que ele ia vender com aquele prato de lentilha? Assim também somos nós por vezes, pelas nossas atitudes ou por nós não queremos amadurecer, nós não recebemos as recompensas de Deus. E Deus me colocou aqui, nessas manhãs, para dizer que você é herdeiro de Deus. E Deus tem uma herança poderosa sobre sua vida. Mas por que o evangelho do reino não fala sobre salvação? Mateus capítulo 24, verso 14, vai dizer assim. Perceba o que Jesus fala. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Perceba, ele diz que vai ser pregado esse evangelho, não é para salvação, é para testemunho, e só depois virá o fim. Então, existe um evangelho que é pregado para salvação, e existe um evangelho que é pregado para testemunho, e não para salvação, e só depois virá o fim. A gente associa ao Covid, a guerras, a desastres naturais, ao fim. Mas não. A palavra nos ensina que isso é o princípio das dores. O fim só chegará quando o evangelho do reino será pregado a todas as nações como testemunho não para a salvação e só depois virá o fim. Mateus capítulo 11, verso 12 vai dizer assim, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Perceba, a graça é mérito, eu preciso fazer força para ser salvo. É aceitar, crer que ele morreu na cruz, me arrepender dos meus pecados e eu estou salvo. Como eu bem falei, eu defini a graça como você dar tudo em troca de nada por alguém que nada merece. Não precisa de esforço. Mas perceba que o que Jesus fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Se eu tomo algo por esforço, há mérito meu? Eu fiz força para ganhá-lo. E ele diz, e os que se esforçam se apoderam.
Então esse evangelho do reino requer esforço, requer dor, requer lágrima, requer choro, requer você agir, andar, buscar, querer, agir. Então é essa mensagem que, na verdade, é essa mensagem que arde no meu coração e é essa mensagem que Deus colocou dentro de mim para colocar para fora. Eu gosto de dizer, não sinto dentro do meu coração que Deus não me chamou, óbvio, me chamou, né, para pregar o evangelho da salvação. Mas a primeira mensagem que arde dentro do meu coração é esse evangelho do reino, o evangelho da recompensa, o evangelho que nós devemos nos apoderar pelo esforço nosso. E só aqueles que se esforçam, o texto fala aqui, apoderam dele. Então, irmãos, existe a salvação sim, é o maior tesouro dado a nós, mas existe algo que é reinar com Cristo, e é essa a mensagem que eu quero trazer na manhã de hoje, amém? Amém. Então, para que Jesus prega o evangelho do reino? A Bíblia, ela é pedagógica, ela é didática. Tudo que ela quer, tudo ela explica. E em Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e verso 10, vai dizer assim, ó. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E o verso 10 que eu quero trazer mais para vocês. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão. Eu sei que a pregação, de uma forma geral, da Igreja Evangélica Brasileira é que nós nos prepararmos para nós subirmos para o céu e reinarmos com Ele lá. Mas o que eu entendo aqui, especificamente com esse texto de Apocalipse, é que nós devemos nos preparar sim, hoje e agora, mas para reinar não apenas lá no céu, mas reinar com Cristo Jesus, aqui e agora, especificamente na segunda vinda dele, que é a implantação do milênio, onde Jesus virá e governará aqui na terra. Tem um texto que diz assim, ó, que eu acho também, de uma forma geral, ele é interpretado de uma forma errônea. No lugar da vergonha, terás dupla honra. A gente associa isso às bênçãos do céu, né? Mas não. Qual o lugar da vergonha? Lá no céu haverá vergonha? A vergonha aqui há na... Então, aqui na terra, onde teve sua vergonha, Jesus voltará. Você, como crente maduro, reinará com ele e haverá dupla honra em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Jesus fala assim, como Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, né? E a nós o vosso reino, né? Que venha o teu reino sobre aqui na terra, que faça a tua vontade aqui na terra. Não é ir para o céu, não é fazer a vontade lá no céu. Lá no céu é perfeito. Ele quer que o reino dele seja implantado aqui na terra, por meio da sua vida, por meio da minha vida, hoje, aqui e agora. A pregação que eu tenho para vocês é essa. Nós devemos querer, almejar e desejar as riquezas do céu, amém. Mas também as riquezas aqui da terra, presentes já, disponível para mim e para você, hoje e agora. Isaías capítulo 61, verso 7, vai dizer assim, ó. Vou um pouquinho mais devagar, que os irmãos estão abrindo aí, estão anotando. Isaías 61, capítulo 61, verso 7, diz assim, ó. Eita, já é esse aqui. Em lugar da vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exaltareis na vossa herança. Por isso, a vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua a tristeza no céu. Por que o texto ia falar que terás perpétua alegria lá? É porque essa alegria você já tem que ter hoje, aqui e agora, irmão. Receba de Deus, Ele quer reinar com você. Amém. Quando nós não sabemos quanto será o nosso salário, trabalhamos desmotivados, assim como eu falei. Eu vou dar um exemplo aqui. Não é muito bom, os oradores sabem que a gente dá um exemplo bom de nós mesmos, nos usarmos como exemplo bom. Não é bom, porque o público se conecta com um exemplo ruim, um exemplo de sofrimento que há superação. Mas eu vou pedir licença aos irmãos e falar um exemplo bom de mim mesmo.
Você se lembra que domingo passado eu falei que eu até tive tempo para pesquisar, mas não tive tempo para estudar o que eu pesquisei. E a gente recebeu um convite de uma igreja, nós fomos pregar e levar os louvores na outra igreja. Aí eu cheguei tarde da noite, minha esposa até me acordou para estudar, eu disse, não tenho força, me virei e fui dormir. Aí eu disse, não, já pesquisei, vai. Esse final de semana também não foi muito diferente. Só que nesse final de semana foi pior, não tive tempo para pesquisar. Na sexta-feira à noite, eu fiquei até 3 da manhã pesquisando e trazendo algo para vocês, mas não consegui concluir. Ontem eu estava com a juventude na orla, um momento de lazer, e foi cansativo também, eu voltei para casa. Aí quando deu 1h30 da manhã, minha esposa, ei, tu não vai estudar não? Eu me levantei e fui. Aí foi quando eu recebi a mensagem da Mary Jay, ela ia pedindo o áudio, porque ela ia perder, mas ela queria escutar o que ia ter aqui nessa manhã, né? Mas perceba algo, se eu não tivesse convicção e certeza do salário que eu vou receber, irmão, será que eu teria me levantado? Eu vou falar para vocês, não teria me levantado, eu teria continuado dormindo. Mas eu tenho convicção e certeza do salário que eu iria receber. Eu tenho certeza que a dor, o sofrimento, às vezes até o tempo sem minha família, o tempo de cansaço, o tempo de sono, o tempo onde a igreja está dormindo e eu deveria estar dormindo também, porque eu tenho 2 filhos, vocês sabem que é difícil. Mas eu decidi me levantar, eu decidi estudar, eu decidi trazer algo relevante para a sua vida. Eu sei qual o salário que eu vou receber. E Jesus veio aqui também para dizer para você que o trabalho que você faz por Ele não é vão.